Diga comigo: Deus nunca está errado. Quantos têm perfeita consciência disso? Deus nunca erra. Amém? Se Deus nunca erra, irmãos, então de quem são os erros? Quem é que está errado nessa história? Se do lado de lá não há engano, então se há algum engano é do lado de cá. Então vamos nesta noite dar mais alguns passos para corrigirmos as coisas que estão atrapalhando a nossa vida, trazendo tribulação. Nós precisamos, e é uma promessa de Deus nas Escrituras, que nós somos libertos. Diga comigo: eu sou liberto. Não é assim que diz em João 8:32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Aleluia. Pai Celestial, que bom que aqui se reúne um grupo de filhos teus capazes de reconhecer que não há dolo, não há engano, não há nenhum erro na sua conduta, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Pai, nós queremos entregar nossa mente à tua direção, a direção do Espírito Santo, aquele que nos conduz a toda a verdade. Não é a verdade de cada um, mas a verdade que liberta, a verdade que nos consola, que nos levanta, que nos alcança, que aponta a verdadeira direção da libertação. Obrigado pelo Espírito Santo, que a unção desse Espírito maravilhoso seja livre nesta noite, a partir de cada mente, de cada coração, para desfrutarmos da verdadeira liberdade, para sermos capazes de vencermos as tribulações, de vencermos o medo, espíritos que tentam nos destruir. Nós estamos querendo saber aqui, Senhor, como nos livrar, como anular as ciladas malignas. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelos que aqui se encontram, que podem levar consigo, nos seus corações e nas suas mentes, os serem lavados pela palavra, para a perfeita libertação. E a igreja diz: em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu gostaria de agradecer ao nosso capítulo 2.
versos 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em vitória, e que por nosso meio faz sentir o cheiro do seu conhecimento em todo lugar. Diga comigo, eu sou um crente cheiroso. Você sabia disso? E não depende do perfume que você usou antes de vir para cá. A Bíblia diz que você é cheiroso. E não somente é cheiroso, mas é capaz de espalhar o bom perfume de Cristo. Amém, irmãos? A Bíblia só tem coisas boas a nosso respeito, irmãos. Você já tinha parado para pensar que Deus nos considera perfumados e que somos capazes de espalhar o bom perfume de Cristo? Mas sabia também que há crentes por aí, graças a Deus não nesta comunidade, mas há crentes por aí que não acreditam nisso, irmãos. E por isso vivem uma vida, muitas vezes uma vida miserável, uma vida não recomendável, nada parecida com a vida de Cristo. Mas o bom perfume de Cristo continua sendo o nosso perfume. Amém? Veja o que diz aqui. E que por nosso meio faz sentir. O que por nosso meio, diga, é por mim, é por meu intermédio, que as pessoas podem sentir o bom perfume de Cristo. Pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Para Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo. Agora, o que é que este texto tem com o tema desta noite, que é libertos da tribulação? Nós vamos examinar alguns passos aqui. E nos lembramos, nós vamos falar sobre ele lá mais para frente, mas nos lembramos de 3 características de um grande homem de Deus, chamado Jó. Muitos se tem falado a respeito do sofrimento ligado a este personagem bíblico, a este homem que recebeu os melhores elogios de Deus. Veja o que é que Deus diz a respeito de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, Jeová é Deus, viu, irmãos? Algumas Bíblias chamam Jeová, outros chamam Deus, outros chamam Senhor. Não estranhe não, essa versão aqui chama Jeová o tempo todo. Disse Jeová a Satanás: acaso notaste o meu servo Jó? Pois não há ninguém semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal.
Portanto, Deus tinha neste homem um bom exemplo, um bom perfume. Deus olhava para Jó, um homem incomum, porque tinha essas qualificações. Era reto, íntegro, se desviava do mal e temia a Deus. Agora a pergunta é, por que é que esse homem tão reto, bom, íntegro, passou tantas privações e tantas humilhações e tantas dificuldades e tantas tribulações que a Bíblia reservou 40 capítulos só para falar do sofrimento desse homem? Agora olhe para a sua própria vida e veja se é possível que Deus esteja opinando sobre ela, como fez com este homem aqui. Eu não vou pedir que ninguém se levante, nem que levante a mão. Isto é uma reflexão. Olha para a tua vida e veja o que é que tem de inspirativo para arrancar de Deus elogios como este aqui. No entanto, este homem sofreu tribulações que eu não quero passar nem um décimo do que ele passou. E o que era que estava errado com Jó? Nós vamos refletir mais para frente a respeito do que é que se passava com ele. Existem diversos tipos de tribulações, diversas causas de tribulações. Mas o apóstolo Paulo, ele enxerga um tipo de tribulação praticamente inevitável para o crente. É a tribulação por causa da palavra. A ponto dele reclamar a Jesus que havia um espinho na carne dele. Esse espinho não era um espinho literal, não era um pedaço de madeira pontiagudo ferindo o corpo de Paulo, não era. Porque se nós recuarmos para o capítulo anterior, o capítulo 11 de 2 aos Coríntios, nós vamos encontrar uma lista completa dos sofrimentos de Paulo. Eram todos sofrimentos que diziam respeito ao seu desempenho como crente, ao seu bom desempenho como crente. Então, eu diria que esse é um tipo de tribulação inevitável. Se você é um bom crente, você é um excelente candidato às tribulações de Satanás. Então, não se sinta humilhado, nem atribulado, quando o sofrimento, quando a humilhação e a tribulação vier sobre a sua vida por causa da palavra. Paulo chegou para Jesus Cristo e reclamou daquele espinho, daquela tribulação que ele ofendia, apesar dele ser um dos homens considerados mais corretos, mais sérios com o Evangelho, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. E a resposta de Jesus foi: a minha graça te basta. Portanto, irmãos, a primeira
constatação, a primeira descoberta que nós precisamos fazer é que acima das tribulações, acima das dificuldades, há um remédio capaz de fazermos suportá-las. E esse remédio é a graça de Cristo. A graça de Cristo é como um braço de Deus que desce dos céus para nos alcançar aqui embaixo. É algo assim, esta é uma figura que encontramos para distinguir o que é a graça. Muitas vezes, muitas pessoas têm dito, e não estão errados por isso, que a graça é um favor imerecido. Mas eu acho que isso é muito pouco. De fato, nós não merecemos graça, mas Deus nos concede graça. Mas eu quero criar uma imagem mais forte na mente de cada um de vocês. A graça é, de fato, algo muito poderoso. É o braço de Deus, diga comigo, é o braço de Deus a nos alcançar aqui embaixo, nos levantando, nos socorrendo no meio das tribulações. O profeta Naum, alguém já ouviu falar desse profeta? Ou é um ilustre desconhecido? Naum foi um dos profetas de Deus, e lá no capítulo 1, verso 3, ele diz que Deus tem os seus caminhos no meio das tormentas, das tempestades. Diga para o seu vizinho agora, vamos descobrir que caminho é este? Pode falar. É possível. Na verdade, Deus é um ser que teima em nos querer ensinar a buscá-lo. Nesse ponto, nós podemos dizer que Deus é teimoso. Ele vive nos exortando a que nós o conheçamos melhor. E não é para julgá-lo melhor, mas para usufruí-lo melhor. Conhecer e prosseguir em conhecer é o apelo que Deus faz a cada crente. Este é um apelo sério. É necessário, pois, distinguir as tribulações por causa do Evangelho, por causa da palavra, dos outros tipos de sofrimentos que alcançam crentes e descrentes. Então nós podemos, o primeiro passo é este: sendo libertos pela graça. Quando a graça de Deus nos alcança, há liberdade. Liberdade, inclusive, para resistir e enfrentar as dificuldades. Liberdade para deixarmos de lado algumas questões que normalmente pessoas têm levantado. Como, por exemplo, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus realmente se importa comigo? E estas são questões até pequenas, porque há pessoas que se desanimam por completo de suas vidas, tiram suas vidas, se suicidam, porque começam a questionar,
começam a perguntar se realmente há algum objetivo em continuar vivendo. Esse é certamente um dos maiores tipos, dos mais importantes, mais devastadores tipos de tribulação que existe. O segundo passo, a segunda coisa que o crente precisa conhecer de perto, é que nós podemos e devemos ser libertos pelo conhecimento da palavra. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar em poucas palavras o que significa a palavra. Muitos acham que a palavra é esse livro aqui, a Bíblia. E, de certa forma, não estão errados. Nós costumamos chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma novidade para você. A palavra é Cristo. Diga comigo, a palavra é Cristo. Portanto, se este livro é capaz de nos conduzir, de nos fazer conhecer a Cristo, nós temos uma boa receita. A Bíblia realmente é um livro que pode e nos conduz em conhecimento, ou no conhecimento, ou para o conhecimento de Cristo. A Bíblia é isto. Porque foi um livro inspirado, é um livro inspirado pelo Espírito de Deus, e reconhecidamente é a voz de Deus autorizada sobre a terra. Mas a palavra, irmãos, é muito mais do que o livro. A palavra é a própria pessoa de Deus. Isso tem sido reconhecido em vários textos bíblicos. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus enviou a sua palavra, Ele não está dizendo apenas que Deus abriu a sua boca e proferiu uma palavra. Ele, na verdade, enviou uma pessoa. E essa pessoa é o seu filho. O único que se identifica conosco, porque é homem. Diga, Jesus é homem, como eu. As mulheres podem dizer sem medo, viu? Tem problema nenhum. Então, o desconhecimento da palavra, o desconhecimento de Cristo, de quem é Ele, o que Ele faz. Sim, o que Ele faz, sabe? Porque muitas vezes a gente imagina Cristo como uma pessoa histórica de 2000 anos atrás. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós descobrimos que Cristo não é apenas um homem histórico que pertence ao século I. Não. Jesus é o mesmo hoje. Ele faz as mesmas coisas hoje. Paulo diz que se encontrava com Ele. Depois de ressuscitado, Paulo não conheceu Jesus fisicamente. Mas ele tinha tanta revelação
por causa dos encontros que teve com Jesus ressuscitado, que ele não tinha qualquer dúvida a respeito da pessoa de Cristo. Alguns exagerados dizem até que o Evangelho só é o Evangelho por causa da revelação de Paulo. Isto não é verdade, mas em parte nós podemos dar graças a Deus, porque o apóstolo Paulo, ele traduziu para nós, através de suas cartas, através dos seus discursos, através do seu testemunho, o que é o Evangelho, porque ele dizia, o Evangelho é o poder. Paulo não via o Evangelho apenas como um discurso, como uma demonstração de fé, ele via o Evangelho como uma demonstração de poder. Então nós podemos ser libertos pelo conhecimento da palavra, isto é, pelo conhecimento de Deus. O profeta Oséias diz, traduzindo isto de forma facilmente inteligível, de fácil entendimento, ele diz, traduz aquele anseio de Deus por nos libertar. Ele diz, o meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento. Não é, pastor? É muito triste. E o conhecimento, ele está disponível para nós. Esta Bíblia que você tem e que eu tenho em minha casa e que carregamos até mesmo no celular, né? É a maneira de transmitir esse conhecimento. Mas há algo que às vezes nos atrapalha, é que a gente procura um conhecimento na Bíblia como uma revelação intelectual da mente. E ela tem que nascer daqui, do Espírito. É uma associação do nosso espírito recriado com o Espírito residente de Deus aqui que nos liberta. Então eu diria que, para terminar esse segundo ponto, que o conhecimento deve ser um conhecimento revelado. O conhecimento intelectual, aquele que normalmente a gente desenvolve estudando, esse não serve para nos libertar. Aquilo que nos liberta é o conhecimento de Deus, isto é, a revelação dele. E essa revelação, ela não vem para aqui, para a cabeça, ela vem para o seu espírito. Faça comigo esse gesto aqui, coloque sua mão aqui. É aqui. Não é aqui no coração, não, é no espírito. Deus quer se revelar para nós aqui no espírito. Ele quer dizer as coisas ao seu espírito, de tal maneira que que nós sejamos capazes, que nós sejamos aptos a transformar essa revelação na prática diária, de todos os dias, na prática cristã. É isso que Jesus esperou e viu acontecer com os seus discípulos. Mas não vamos esquecer que ele enviou esses discípulos
que chegaram até nós. Então, a revelação é a mesma, não está distante. Libertos pelo conhecimento de Deus, isto é, pela revelação. Diga comigo, revelação. Esta palavra, irmãos, é a palavra, eu não vou dizer palavra mágica, não, porque isso é coisa de feitiçaria. Eu vou dizer que é o segredo de Deus para nós. Ele quer revelar-se como Ele é para nós. E isso nos traz liberdade. Nós somos capazes de vencer as tribulações se somos capazes de conhecer a Deus, a intimidade do Senhor. Não apenas para fazer os nossos pedidos, mas sobretudo para estarmos na comunhão com Ele. E por falar em comunhão, a última colocação que fazemos é que nós podemos ser libertos pela comunhão exclusiva com Deus. Você sabia que é possível a qualquer pessoa namorar com o diabo? Inclusive crentes. E eu não estou falando de um relacionamento qualquer. Eu estou falando de um relacionamento de mente para mente. E aí nós descobrimos que era nesse momento que Jó pecava. Vamos ler Jó capítulo 3, verso 25. Jó capítulo 3, verso 25. Nós vamos descobrir até aí, porque para entender bem este versículo, nós precisamos recuar para o capítulo 1 e para o capítulo 2. Não vamos ter tempo de analisar estes textos hoje, mas vamos pensar apenas, separá-los e encerrarmos este assunto. Jó confessou o seu pecado aqui. Ele diz assim: pois aquilo que eu temia me sobreveio, e o de que tenho medo me acontece. Agora vamos parar e ver o que é que Paulo diz a respeito do medo. Os psicólogos, a ciência, enfim, os estudiosos da vida classificam o medo como um sentimento, como algo que sobrevém à nossa mente. Mas a Bíblia diz que o medo é um espírito. Amém? Está escrito, irmãos. Em 2 Timóteo 1, 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo. Então, a Bíblia nomeia corretamente isto que a ciência diz que é um sentimento. A Bíblia diz que não é sentimento. Medo é espírito. E sabe, muitas vezes nós estamos namorando com Satanás e não nos damos conta. Porque deixamos que o medo se agasalhe na vida da gente. Tome conta das nossas atitudes. E isto pode lhe trazer dificuldades, pode te levar à ruína.
E foi o que aconteceu com Jó. Sabe, antes de Jó descobrir qual era o problema dele, Deus teve uma conversa com Satanás, e Satanás fez uma cobrança a Deus. Sabe o que Satanás disse para Deus? Disse: esse homem é tão bom, é tão reto, é tão rico, é tão próspero, e todos os predicados que Deus havia dito sobre Jó. Ele disse: mas ele só é assim porque você o protege, porque você lhe dá tudo. Lhe cerca por todos os lados. Mas Jó reconhece que aquela cerca que Deus colocou ao redor de Jó estava sendo violada por um espírito de medo capaz de penetrar e tirar. Sabe o que é uma cerca, né, irmãos? As varinhas, né? O espírito de medo chegou e tirou uma varinha, jogou fora e entrou por ali. Está entendendo? É fácil namorar com o diabo. Tem muitas outras maneiras. Eu mesmo já namorei com o diabo, irmãos. E é triste, porque é derrota mesmo, sabe? É pura derrota. Onde a gente vê coisas interessantes. Deus nos adverte contra essas coisas. Então, a diferença entre o Jó do capítulo 3 e o Jó do capítulo 42 está naquela afirmação de Jó que diz: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Esta é a diferença fundamental, a diferença básica. Se queremos vencer as tribulações, superar as dificuldades. Sabe, irmãos, elas inevitavelmente vão vir para a nossa vida. Não pense que nós fomos salvos para vivermos uma vida de prazeres. Não foi essa a promessa. O prazer do Senhor é aqui no Espírito, sabe? Mas Ele nos capacita a superarmos essas tribulações pela Sua palavra, pelo compartilhamento de Sua experiência única e sem erros. Então, para encerrarmos, eu deixei aqui algumas anotações. A Bíblia diz que o passaporte para a nossa liberdade, contra tribulações, contra o medo, contra as dificuldades, para superá-las, não é para não passá-las, mas para superá-las. Diga comigo, superar. Esta é a promessa, superar. Superar significa ultrapassar, deixar para trás. É João 8:32. É importante que nós tenhamos sobre nós mesmos a visão perfeita que Deus tem a nosso respeito. E sabe, a visão que Deus tem a nosso respeito é uma visão de família. Deus nos trata como família. Efésios capítulo 3, versos 15 e 16, está revelado, diga revelação. É revelação. Não se sinta diminuído, irmãos. Não se sinta diminuído. Quem quer diminuir, nos diminuir é o diabo. Mas Deus, veja só, Paulo está dizendo aqui, Efésios 3,
14, 15, diz assim: por essa causa, dobro os meus joelhos ao Pai, de quem toma o nome toda a família nos céus e sobre a terra. Esta é a visão de Deus a seu respeito, a nosso respeito. Mas você sabe que muitas vezes nós estamos nos considerando um lixo. Deus nos considera como família dele. E quantas vezes nós temos nos reduzido ao pó? Entenderam, irmãos? Para que ele, eu quero ler até o 19, para que ele, ou seja, para que Deus vos conceda conforme as riquezas da sua glória, que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, aqui, no homem interior, que habite Cristo pela fé em vossos corações, sendo vós arraigados e fundados, ou seja, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que sobrepuja a ciência, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Esta foi a promessa que Deus fez a Adão e que ele rejeitou, mas que há tempo ele está nos dando hoje. Ser cheios da plenitude de Deus é uma promessa que vale para hoje à noite. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e através de nós, diga, através de nós, espalha-se em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o perfume de Cristo. Vamos ficar de pé.